Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um Pipocando e hoje com ele, Jack! Tudo bom, meninas? Você já conhece o Jack, ele tá no game, é bom K-pop, já enjoei já. Não sou o Bruno Bock. E pra quem não suporta quando um filme muda uma sílaba, hoje a gente vai falar aqui de autores que odiaram as adaptações. Imagina, a gente tá fazendo Pipocando aqui e depois sai o remake, é com eu. O Milhocando, com dois apresentadores diferentes, não é um sofá, é um puff. Lembrando que a gente vai falar aqui de filmes considerados bons, porque dos ruins nenhum autor vai gostar mesmo, né? Tipo assim, como é que a gente vai falar? Filmes ruins que os autores achavam ruim. Todo mundo achou ruim, Lá em 1980 teve muita gente que não entendeu bem a proposta de O Iluminado, mas o filme foi ganhando cada vez mais espaço entre as obras-primas do cinema e é aclamado até hoje. Inclusive, se eu não me engano, esse filme ou foi indicado ou ganhou o Framboesa de Ouro. Bom, mesmo assim, o escritor Stephen King declarou várias vezes o ódio dele por essa adaptação, acusando de não ter o espírito da obra original, que ele julgava tão especial. Eu sou Stephen King. É dele, né? Eu fiz algo perfeito. Eu sou. O autor até considerou o filme bonito visualmente, mas ele acha que a versão do Stanley Kubrick, que pra quem não conhece, é responsável pela Laranja Mecânica, 2001, enfim, ele achou a versão do Kubrick extremamente fria e sem emoção. Você concorda com isso? Red Rum! Red Rum! Red Rum! Stop it! Red Rum! Red Rum! Cara, concordo, eu acho assim, o Kubrick é um cara que revoluciona a história do cinema e eu acho que assim, tem diferença entre as obras realmente, uma obra dizem que ela discute mais a loucura e o processo de enlouquecer e o outro filme mais um thriller, então assim, tem diferenças, mas eu acho que isso é normal, você pega uma obra, se inspira nela e cria algo novo. Sim. E o Stephen King também reclamou que o protagonista deveria enlouquecer aos poucos, mas pra ele lá o Jack Nicholson já parece frito das ideias desde o começo. Desde o começo da vida dele, né? O Jack Nicholson é louco e... Mas eu acho que o que colaborou pra essa imagem dele de maluco é esse filme, cara. Here's Johnny! Ele chegou até a chamar o filme de misógino pela forma como a personagem da Shelley Duvall é retratada na trama. E se não bastasse isso, o Kubrick rejeitou as ideias do próprio Stephen King para adaptação, então a bronca do autor ficou ainda maior, né? Realmente o cara tinha um apego grande com um livro. Não, e não só ele, né? O Kubrick também tinha um apego grande com o filme. O Kubrick já era difícil de segurar. I'm sorry not to be able to be with you tonight to receive this great honor of the D.W. Griffith Award. Mas em 97 ele resolveu produzir uma versão pra TV de O Iluminado e apesar de ser fiel ao livro, a minissérie é considerada uma obra audiovisual mais pobrinha do que o filme, tá vendo? E dessa ele gostou? Dessa eu acho que ele gostou. Por favor, né, querido? O filme é excelente, imagina. E antes do próximo item, já deixa o seu like e se inscreve aqui no Pipocando. Vai que tem muito vídeo bacana aqui, querido. E continuando a falar aqui do Stanley Kubrick, o autor de Laranja Mecânica também não gostou da adaptação dele, apesar do filme ser considerado outro marco da sétima arte e, na minha opinião, muito bem adaptado, porque o livro é excelente e eu acho que não se perdeu em nada. Você tem que respeitar o espaço do cara também, cara. Você não pode ser um mala que fica, era laranja. Eu fiz toda uma piadinha, uma referência, você tirou tudo, cortou a cena que eu achei que era... Entende que o artista tem esse apego com a arte dele, tá expressando uma coisa que ele tá sentindo ali naquele momento e talvez mudar isso interfira no que ele acha que é a obra, mas... vamos desapegar, né? Outro produto. Mas o bizarro é que o escritor, o Anthony Burgess, ele elogiou o filme na época do lançamento e só com o passar dos anos ele mudou o discurso. Qual é que foi, tio? Ficou loucão, mano? Não, mas eu acho que talvez foi até legal da parte dele, né? Ele assistiu, não gostou, mas ele falou, cara, não vou zoar, é legal, eu que devo ter uma neura e tal. E aí, na época, ele não quis dizer que ele não curtiu. Falou, legal. Hoje em dia, que já passou um tempo, ele fala, cara, não curto tanto e tal. É diferente do caso lá do Steven, que é só manhinha. But when you started out, you couldn't get any respect. Ele mudou esse discurso porque Laranja Mecânica passou a gerar algumas polêmicas depois do lançamento, como o caso de uma freira que foi atacada por um grupo de jovens fantasiados de Alex e os seus Drews, né? Como no filme, né? Que eles saíam dando porrada e cantando Singing in the Rain. O Burgess até retrucou que o cinema e a literatura não podem ser culpados pelos pecados alheios, mas alguns anos depois a consciência dele pesou. O autor começou a acreditar que o filme passava uma interpretação errada sobre a sua verdadeira história, além de glorificar aí um pouco a violência e o sexo. Mas, cara, assim, lendo o livro é o que me passa, sabe? É o lance da ultraviolence, de se reunir por isso, assim, é um universo onde que a violência é bem explícita. É que eu acho que, assim, todos os filmes, eles passam por um processo, qual que é a obra, né, artística?
passa um processo que, assim, metade do que é a obra é o que tá dentro da pessoa, cara. Então, assim, muita gente assiste, por exemplo, o Lobo de Wall Street e admira o cara. O que muda? É o que você traz, cara. É o que você traz. Então, assim, se o filme é uma glorificação da violência, talvez algumas pessoas assistem cenas super violentas do Laranja Mecânica e acham divertido a forma como a violência é retratada. Muita gente assiste... É bem assim, né? Não, mas muita gente assiste e fica horrorizado com essa coisa creepy de ter música misturada com violência e tal. É sádico, então... Kubrick, né? We always help our friends, don't we? Mas gostando ele ou não, Laranja Mecânica já tem um legado enorme no cinema e na literatura, com direito aí a várias críticas sociais até hoje, né? É um filme muito atual, você Muito assistir discutido, sim, muito legal. Ó, até as adaptações infantis já conseguiram deixar os autores chorando de raiva, como é o caso do clássico Mary Poppins. Imagina se não tivessem adaptado este filme. E as lágrimas não são uma metáfora, já que a autora Pamela Travers realmente chorou quando viu o resultado do filme na Premiere. Aliás, ela teve tanta treta com os realizadores que ela acabou nem recebendo o convite do Walt Disney, mas deu um jeito de entrar na sessão. A tia Tava tretada, chata, né? Causando muito. Supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. E durante a produção, a Pamela tinha feito várias exigências que foram descartadas pelo pai do Mickey, então a relação entre eles não era mesmo das melhores, né? Rolou umas contendas aí que você até vê sobre a história do filme, você vê como foi meio pesado, assim, a relação deles. E uma das coisas aí que irritaram mais a escritora foi a mudança de personalidade da protagonista, já que na obra original ela não era nenhuma Miss Simpatia, não. Ela era meio... Ela cutucava as criançadas. Megerinha, assim. É, megerinha. Mary Poppins taught us the most wonderful words. Eu só queria ter um pau do tamanho de um pé de mesa. What on earth are you talking about? Bom, além disso, a autora odiou a animação e não era muito fã das canções. Ela preferia que a trilha sonora seguisse, sei lá, o estilo da era Eduardina, que era mais dentro do que ela tinha escrito. Mas frustrações à parte, Mary Poppins levou 5 estatuetas do Oscar, incluindo trilha sonora e canção original, além do prêmio de melhor atriz para Julie Andrews. Acho que a maioria dos fãs fica triste com as adaptações mal feitas. Por exemplo, Death Note foi adaptado agora, muita gente reclamou, teve gente que gostou. Esse caso ficou tão famoso que gerou até o filme Walt nos bastidores de Mary Poppins, mas com várias contradições históricas ainda. Mas dá pra você ter uma noção de como foi a relação dos dois nesse processo de criação do filme. As coisas que depois que não tinha, que é meio funciona, é um produto audiovisual. É, então produto audiovisual. Teve que montar de um jeito que funcionar. Uma delas é que na biografia, a Pamela se emociona quando finalmente vê o filme, mas o único sentimento dela é raiva. Queria passar um pano pra não parecer que foi tudo uma grande bosta e ninguém ficou feliz com o filme. Né? Mr. Banks, going to be all right, I promise. I can't abide cartoons. Cara, eu sou um merda, meu irmão. A Fantástica Fábrica de Chocolate é outra adaptação infantil que deixou o autor expurgando de ódio, apesar de sucesso enorme. Né? Lumpa, lumpa, lumpa didu. Lumpa didu. I've got a perfect puzzle for you. Lumpa, lumpa, lumpa didu. Mano, esse é o melhor filme do mundo. É muito maravilhoso. Aí no novo é o Johnny Depp, totalmente cari, não gostei. Não, assim, tem coisas boas no filme dessa adaptação do Tim Burton, mas nossa, o geral é realmente chato. Eu não gostei muito, cara. O final pra mim é pior. É assim, tá vendo? Eu tô fazendo exatamente o que os autores fazem. O primeiro é diferente, é que assim, você vai esperando uma sensação, você vai esperando uma sensação que é uma coisa quase lúdica, daquela coisa da vitória, e ele é quase um anjo, o dono da fábrica, né? Ele é um cara bom e aí, né? Tipo... você não sabe meio qual é que é dele, né? Ele tem aquele é meio creepy, aquele ator né? é muito foda, né, não, cara? Ele morreu, cena do barco, quando eles vão entrar no túnel e as crianças não sabiam que ia rolar, e ele meio sádico, aquelas luzes. A bronca é maior ainda, porque no começo da produção, o autor, que é o Roald Dahl, ele fazia parte do roteiro, mas depois contrataram outra pessoa pra fazer várias mudanças na história dele. Aí virou uma farofa mesmo, né? Ele achou que a adaptação dava muito mais foco no Willy Wonka em vez do Charlie, né? Que é o verdadeiro protagonista do livro. O título original do filme foi até alterado de Charlie in the Chocolate Factory pra Willy Wonka in the Chocolate Factory, então... Realmente ele tem razão no que ele disse aí. Né? O Roald Dahl também odiou a escalação do Gene Wilder pra ser o dono da fábrica. Cara, esse cara é... Imbecil. Não vou ler seu livro. Desculpa, nunca li, também não vou ler.
Nunca li, também não vou ler. E ele, inclusive, considerou a atuação do cara como pretensiosa e saltitante. É isso, ela é saltitante, pretensiosa porque ele é talentoso. Diferente de certas pessoas que escrevem certos livrinhos e ficam com certas opiniõezinhas. Na verdade, ele queria um Willy Wonka mais excêntrico. Porra, mais do que o Gene Wilder? Caraca, ele ficou ainda mais pé da vida quando rejeitaram a sua escolha pelo comediante Spike Milligan. Que deve ser um cara maravilhoso e tal, mas enfim, mas olha, Gene Wilder, você aí... Está para sempre nos corações. E a raiva foi tão grande que o escritor impediu outras adaptações do livro enquanto ele mesmo fosse vivo, além da continuação Charlie e o Grande Elevador de Vidro que nunca saiu. Nossa, que bom, né? Lembrando que a versão do Tim Burton de 2005 só saiu depois dele morrer e a Warner só conseguiu os direitos com a condição da família ter influência no projeto. E mesmo então eles estragaram. Entendi, por isso que ficou uma merda. Você reclamou do que era bom? Forrest Gump é um dos maiores sucessos do cinema e mesmo assim não agradou nem um pouco o autor da obra original, apesar do filme ser amado por muita gente. É tão bonitinho Forrest Gump, né? Pra começar, o escritor Winston Groom não gostou da atuação premiada do Tom Hanks e queria o John Goodman como Forrest. Cara, eu acho isso absurdo, porque o Tom Hanks segura esse filme nas costas, demais, hein? É muito foda. Não, as outras atuações também são maravilhosas, mas cara, é um dos trabalhos mais reconhecidos dele e ele é um dos atores mais reconhecidos da história. É maravilhoso, esse filme é incrível, cara. My only friend. Além disso, ele acusou a adaptação de amenizar o personagem e a história só pra ter uma aceitação maior do público, sem as partes mais pesadonas do livro. Bom, também teve questão financeira no meio, né? Já que a Paramount não queria pagar a porcentagem dele na produção, o cara ficou... Aí o cara fica pistola. Aí o cara fica pistola. Pistolou total, como assim? Mas sendo fiel ou não ao livro, cara, Forrest Gump não pode ser ignorado como um grande filme, tendo inclusive levado o Oscar na categoria principal, além de outras 5 categorias que ele faturou naquele ano. Que ele gosta de você ou não, o filme é realmente absurdo. Aliás, as premiações marcaram outro capítulo dessa novela entre eles, principalmente porque nenhum dos discursos lembrou da existência do autor. Eu mesmo nem sabia que era baseado em livro. Também não sabia que tinha um livro disso não, achei que era original. That day, for no particular reason, I decided to go for a little run. Depois desse episódio todo, o Winston Groom até chegou a escrever a continuação do Forrest Gump e logo no começo tem a frase: nunca deixe alguém fazer um filme sobre a história da sua vida. Tá doído, né? Santana, acabe com ela. Ai! E outra adaptação super premiada é um Estreio no Ninho, né, com Jack Nicholson, que faturou 5 homenzinhos dourados do Oscar pro melhor filme, diretor, ator, atriz e roteiro adaptado. Ganhou todas as categorias que tinha pra ganhar. Mas isso também não foi o bastante pra convencer o autor Ken Casey, outro que se desentendeu aí com os realizadores do filme. Sempre tem muita dor, né? Change never hurt, huh? Ele participou das primeiras etapas do roteiro, mas ele abandonou o barco depois de ter diferenças criativas aí com os produtores. O cara não sugeriu umas coisas, os caras acharam meio merda. A história acompanha um malandro que se passa por louco pra escapar da cadeia e comanda uma rebelião com os pacientes de uma clínica psiquiátrica. Esse filme é clássico. A ideia é basicamente a mesma nas duas mídias, mas o Ken Casey odiou tanto as alterações que ele disse nem ter visto o filme. Aí odiou sem ver. Aí perdeu a razão, né, querido? Hater. Por favor. E o Jack Nicholson, inclusive, parece ser uma vítima dos autores, já que o Ken Casey seguiu o exemplo do Stephen King e não concordou com a escalação dele. Tem muita gente que acha o Jack Nicholson um ator careteiro pra caramba, não acha ele bom. Ele é bom pra caceta, ele é bom, assim. Eu gosto muito dele. The best thing we can do is go on with our daily routine. All right? Aí, apesar dessa raiva toda, depois que o Casey morreu, a esposa disse que o autor sentia até orgulho do seu livro ter sido adaptado. No fim das contas, ele ficou só doído na época também, talvez um apego maior. Coisa louca. They gonna be sharing more than just bottles, ain't they? You know what I mean, Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no Pipocando, tá aqui na tela também outros canais que a gente produz, alguns... Puca Pop, Pipocando Games, Pipocando Música, Olá Mundo, enfim, muita coisa pra você assistir. É isso aí, gente. Até Tchau. já.